Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Ontem eu fiz um vídeo curto, né, explicando que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de censurar o Monark é legal, né, porém é imoral, certo? E eu postei no meu Twitter a página, né, com o PDF da decisão, né, do Supremo, certo? E agora eu vou ler alguns trechos, certo? Acerca da decisão, certo? Que tá no Twitter, vou postar aqui também na descrição, né? Bom, como eu acredito que eu sou um cara low profile, né? Eu acho que não tem problema ficar falando do Alexandre de Moraes, né? Bom, mas enfim, é um documento curto, né? Afinal, né? Não é o processo inteiro. Ele tem 5 páginas. E aí coloca... começa, por exemplo, aqui na primeira página, tem os autores, os investigados, e aí, né, nessa primeira página ele faz um relato, né, falando do escopo, né, que está dentro das manifestações de 8 de janeiro, certo? E, né, ele fala o seguinte, isso já no segundo parágrafo: a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral informa que, mediante pesquisa em dados abertos de mídias sociais, detectou publicação realizada pelo influencer e podcast Monark na plataforma digital Rumble, contendo entrevista com o deputado federal Felipe Barros, PL do Paraná, na esteira da qual são difundidas notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais. Ofício blá blá blá. É o breve relato decido. Conforme ressaltei por ocasião da decisão proferida em 8 de janeiro de 2023, os blá blá blás. E aí vamos para o terceiro parágrafo da segunda parte, né? O papel dos instigadores dos atos, especialmente nas redes sociais, não é circunstância de menor relevância, ficando claro que os requeridos meios de comunicação são parte essencial da empreitada criminosa que resultou nos estarrecedores atos testemunhados no dia 8 de janeiro de 2023 e nos subsequentes atos programados para os dias seguintes, objetos de decisões nesses autos e na ADPF 519. Neste contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo, de maneira irresponsável, a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão, isso ele colocou entre aspas, como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividade ilícitas. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições, da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos, certo? Isso ele ressalta isso. Olha, quanto à questão de liberdade, eu não vou entrar no mérito. Eu acho que assim, se tem restrição não é liberdade. No caso, e se tem algo de cima para baixo te dizendo, também não é liberdade, é direito, né? Afinal, ele pode ser cerceado a qualquer momento, como é o que está acontecendo, certo?
Aí na página 3, vamos para a segunda parte. Ele vai falar, no primeiro parágrafo, ele fala basicamente um tecnicismo, né, amparado numa decisão anterior do ministro Celso de Mello, né, já aposentado. Bom, vamos para o segundo parágrafo da terceira página. Desse modo, conforme relatado por meio de decisão proferida em 8 de janeiro de 2023, foi determinado o bloqueio de diversos perfis, canais de titularidade conhecido como Monark nas redes sociais, Instagram, Rumble, Telegram e TikTok, Twitter e YouTube, certo? Entretanto, em novo canal criado na plataforma Rumble, que já conta com 287 mil seguidores, conforme relatado a ADTSE, voltou a divulgar notícias fraudulentas acerca da atuação desta Suprema Corte do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos, abre aspas, Monark diz, é a fala do Monark, tá? Monark diz, e não é que o cara tá indo lá, lutando e colocando 3 pontinhos, porque toda vez que o Supremo faz um movimento desse, ele gasta fichas políticas. Isso tem um custo para ele, 3 pontinhos, então porque ele, parênteses, Supremo está disposto a pagar este custo, quer dizer, perdão, esse erro meu. Porque ele, Supremo, está disposto a garantir uma não transparência nas eleições. A gente vê o TSE censurando a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência das urnas. Você fica aí desconfiado que maracutaia está acontecendo nas urnas ali. Por quê? Porque o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança. Qual é o interesse? Manipular as urnas? Manipular as eleições? Tudo isso eles colocaram em negrito. É isso que eu fico pensando. 3 pontinhos, fecha aspas. E aí na quarta página. Além disso, a ADTSE indicou a criação de diversos outros perfis em completo desrespeito à decisão anteriormente proferida. No caso era como se diz, tá até na primeira página, né, que eles, como se diz, eles tiraram as outras páginas do Monark do ar, certo? Aí ele cita outras, assim se torna necessária, adequada e urgente a interrupção de eventual propagação de discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem, incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática mediante bloqueio de contas em redes sociais, com o objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito, artigo 5º, inciso 35, Constituição Federal, conforme anteriormente ressaltado. Diante do exposto, determina a expedição de ofício às empresas de Discord, Meta, Inc., Rumble, Twitter e Telegram e Twitter para que no prazo de 2 horas procedam ao bloqueio dos canais, perfis, contas abaixo discriminados. E aí tem a pena, blá 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 blá. Determinam ainda a imposição de medida cautelar em face do monarca, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento de notícias fraudulentas, parênteses, fake news, objeto da decisão, sob pena de multa diária de R$10 mil, no caso de descumprimento. Junta-se aos autos do ofício, blá blá blá, e aí é assinado pelo Alexandre de Moraes em 3 de junho. Certo? Bom, aqui a gente já vê qual que é a ideia, certo?
a manutenção da ordem, certo? É censura o que está acontecendo? Sim, é. Só que não é o que se considera, digamos assim, censura prévia, né? Nesse caso, o que aconteceu? Esperou eles publicarem, né? No caso aqui, ele tá, que se usa aqui, né? Dele, um questionamento que ele faz apontamentos, né? O monarca faz esses apontamentos, né, e questiona a lisura das eleições, certo? E quanto a isso, ele já tinha avisado, teve contas bloqueadas, né? Contas de redes sociais bloqueadas e por aí vai. Certo? Então, assim, aqui no caso, o que eu disse, que ó, o que tá aqui na 4ª página já, né? Que ele diz assim, a ideia é controle, evitar a subversão da ordem, né? Certo? Ou seja, é uma atitude ditatorial, certo? Porque assim, ele não tá, digamos assim, dizendo, por exemplo, assim, não votem, ou então vai lá, quebre urna, invade o Supremo, e por aí vai, certo? O monarca, ele fez apontamentos sobre questionou, né, sobre o que se diz, sobre o sistema eleitoral, certo? Então, e por isso foi o que serviu de como se diz, e ele está sendo considerado um ato subversivo, o ato de contestar, certo? Eu queria também problematizar, e aí as documentações liberadas pelo senador Arthur Duval, né, o senador Manjarrola, mas o perfil dele também foi retido, né? Mas assim, ele ficou com aquela viadagem de dizer, eu tenho um monte de documentos e tudo mais. Eu né, no Twitter mesmo questionei, não, se você tem, mostra, né? Certo? Não fica de fricote, certo? Bom, e como ele não respondeu, obviamente, né? Não sou ninguém. Entretanto, ele lançou, acho que no sábado, não lembro ao certo, um documento, né? Bom, se vocês acharem, infelizmente não tem aqui, mas eu li, o que é interessante, eu acho que está na primeira página, 5 páginas de documento, né, também, né? E o que é interessante está na primeira página, perdão, né, que mostra a fonte deles, né, que basicamente é um grupo de WhatsApp, a fonte dos materiais, né, que ele está divulgando. É um grupo de WhatsApp do pessoal da segurança institucional, né, da inteligência brasileira, né. E a última página, né, que ele fala lá do dia 8 de janeiro ainda, onde alguém comunica que a situação, acho que é 8 horas, lá pelas 7 horas da noite, né, ele fala que a situação já está sob controle, certo? Comunicam que a situação já está sob controle, que situação está sob controle, que os movimentos sociais marcaram, digamos assim, manifestações em respostas, né, aos atos terroristas, certo? Para o dia 9 de janeiro, ok?
certo? E assim, ironicamente, eu sou um liberal, né? Mas eu vou citar Marx no 18 de Brumário para explicar como funciona a mente do Alexandre de Moraes, não só dele, né? Mas assim, de todo o sistema judiciário, certo? Do 18 de Brumário, né? Página 58. Vou explicar o que acontece, tá? Eu sou Pois é, como eu disse, assim como liberal, eu cito Marx, porque ele tem seu valor, né? Assim como eu, que sou ateu, também cito a Bíblia, porque ela também tem seu valor. Bom, vamos lá, página 58. Torna-se imediatamente óbvio que um país como a França, onde o poder executivo controla um exército de funcionários, que conta mais de 500 mil de indivíduos e, portanto, mantém uma imensa massa de interesses e de existências, na mais absoluta dependência, onde o Estado em faixa controla, regula, superintende e mantém sob tutela a sociedade civil, desde suas mais amplas manifestações de vida até suas vibrações mais insignificantes, desde suas formas mais gerais de comportamento até a vida privada dos indivíduos, onde, através das mais extraordinária centralização, esse corpo de parasitos adquire uma ubiquidade, uma onisciência, uma capacidade de acelerada mobilidade e uma elasticidade que só encontra paralelo na dependência desamparada, no caráter caoticamente informe do próprio corpo social. Compreende-se que em semelhante país, a Assembleia Nacional perde toda a influência real quando perde o controle das pastas ministeriais. Se não simplifica ao mesmo tempo a administração do Estado, reduz o corpo de oficiais do Exército ao mínimo possível e, finalmente, deixa a sociedade civil e a opinião pública criarem órgãos próprios, independentes do poder governamental, mas é precisamente com a manutenção dessa dispendiosa máquina estatal em suas numerosas ramificações que os interesses materiais da burguesia francesa estão entrelaçados de maneira mais íntima. Aqui encontra postos para sua população excedente e compensa sob forma de vencimentos o que não pode embolsar sob a forma de lucros, juros, rendas e honorários. Por outro lado, seus interesses políticos forçavam-na a aumentar diariamente as medidas de repressão e, portanto, os recursos e o pessoal do poder estatal, enquanto tinha ao mesmo tempo que empenhar-se em uma guerra ininterrupta contra a opinião pública e receosamente mutilar e paralisar órgãos independentes do movimento social, onde não conseguia amputá-los completamente. A burguesia francesa viu-se assim compelida por sua posição de classe a aniquilar, por um lado, as condições vitais de todo o poder parlamentar, e, portanto, inclusive o seu próprio, e, por outro lado, a tornar irresistível o poder executivo que lhe era hostil. Aqui no caso, esse daqui, do 18 de Brumário, se trata de uma guerra entre o poder executivo, no caso, o Luiz Bonaparte, né? Mas aqui o que eu digo, a gente fala de um poder judiciário, tá? Ele não atacou, ou ele não negou uma decisão do Lula, porque o Lula tem 40 anos, na verdade até mais, de vida política, né? Então ele sabe onde pisar, coisa que o Bolsonaro em 28 anos, né, como político, não soube fazer. Certo? Então o Lula, ele não afronta o poder, ele sabe onde pisa, né? Não é porque ele, certo?
E aí, quando você lendo a decisão do Alexandre de Moraes sobre o monarca, a gente vê o quê? A defesa da sua existência, certo? Então, assim, o problema, digamos assim, econômico, financeiro, digamos assim, brasileiro, de produtividade, não é o, sei lá, o auxiliar do técnico de informática que ganha 25 mil por mês, mas são esse poder judiciário que ganha o teto do funcionalismo público, mais um monte de coisas, de penduricalhos, que nem, por exemplo, o Sérgio Moro, acho que até antes da eleição do Bolsonaro, ele falou sobre o auxílio moradia, né, para os juízes que mesmo morando na cidade recebiam, onde eles trabalhavam, recebiam esse auxílio. E ele disse, olha, tudo bem, eu acho que tudo bem, porque afinal, né, a gente não tinha aumento fazia um tempo, certo? Então, pessoal, o Alexandre de Moraes, o Supremo e todo o Judiciário, certo? Eles não estão lutando por justiça, certo? Eles estão lutando para se manter, certo? O Lula, ele, como eu disse, ele tem 40 anos de vida pública, de vida política, além de ter todo um aparato intelectual por trás, né? Para saber onde ele pisa, onde ele não pisa, certo? Coisa que o Bolsonaro, que não tem o menor traquejo político, não soube fazer, certo? Sempre ameaçou o Supremo, sempre ameaçou, por exemplo, fechar o Congresso, até que ele teve que criar o orçamento secreto, por aí vai. Tá? Mas no caso, voltando ao caso do monarca, e aí reiterando o que eu disse, de fato calar vozes dissidentes, vozes que questionam mesmo esse sistema, esse status quo mesmo, certo? Tanto na questão financeira, por exemplo, com uma juíza que recebeu um contra-cheque com 700 mil reais, né? Ou um juiz que teve no Maranhão que recebeu 1 milhão, aí foi pedido que ele devolvesse, ele se negou, certo? E, por exemplo, o juiz comete um crime mesmo, né? E nós, cidadãos acebolados, e enquanto a gente ia pra cadeia e por aí vai, eles têm aposentadorias compulsórias, certo? Né? Bom, então assim, disso, no caso aqui o Marx fala de burguesia, mas no caso é gente do poder judiciário, que é uma elite, uma casta, querendo se preservar no poder, certo? E ganhar isso. E como eu disse anteriormente, é uma questão de poder e dinheiro. Com dinheiro se arranja mais poder e com poder se arranja mais dinheiro. E assim se perpetuam as coisas, certo? Então, pessoal, assim, a solução para isso seria um Congresso, tanto Câmara quanto Senado, parar com democratismos, sabe, com discussões inúteis e ser mais atuante, mais combativo, certo? Em vez de ficar com frescuras de CPI, CPMI, o caramba 4, ou então aprovar lei dizendo que é problema ofender político, e por aí vai, como foi aprovado hoje, né, na Câmara. Acho que a questão de fato mesmo, é ter um Congresso atuante contra isso, certo? A solução está no Congresso, se você quiser partir de um princípio democrático mesmo, certo? Certo, mas infelizmente o Supremo Tribunal se acomodou em tomar decisões, em legislar perante o democratismo do Congresso. Isso já se arrasta desde o primeiro governo Lula, até chegou a ser denunciado, digamos assim, pelo Roberto Jefferson,
certo? Só que é perigoso isso, certo? Que nem, por exemplo, o presidente do MDB, Baleia Rossi, por exemplo, ele está desde a antiga legislatura, desde o mandato passado, tentando colocar para votação a PEC da reforma tributária, né? Ele disse que se juntou ao PT, né, para tentar aprovar, né? Disse que sairia ainda no primeiro semestre. Estamos em meados de junho e talvez, como se trata de uma PEC, né, precisa de votação em 2 turnos nas 2 casas, né? Eu acho que ela ainda vai demorar bastante para sair, certo? E isso é um sintoma do democratismo brasileiro. A Câmara está cheia de gente arrivista, né? E de nécios em termos políticos, que acaba se perdendo em politicagens e nesse democratismo. E nisso você vê o judiciário com essa sua expertising, né? E agora que eles também já viraram solução, por exemplo, o partido que tem pouca representação, ele entra com uma ação na justiça, no Supremo, no caso, certo? E bom, é isso. A solução tá no Congresso, certo? Só que não há esperança, né? Pessoal, obrigado e desculpem pelo vídeo longo.